13. Amém? Todos acharam? Amém. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte. Sabendo a multidão, vieram de todas as cidades, seguindo por terra. Pai querido e amado, graças te dou pela oportunidade que o Senhor nos deu de estar aqui na tua casa. Pai, quantas pessoas que não pode, tiveram até vontade de vir, mas não teve coragem, alguma coisa impediu, alguma coisa atrapalhou. Muitas vezes, Pai, uma doença, uma enfermidade. Mas em nome de Jesus, Pai, eu entrego nas tuas mãos as nossas vidas. Eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, que use a minha boca para falar com os teus filhos. Queremos, Pai, em nome de Jesus, sair daqui não como nós entramos, mas sair daqui fortalecidos, sair daqui abençoados, restaurados em todos os sentidos. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que essa noite seja uma noite de alegria, uma noite de festa, uma noite em que nós podemos ouvir a sua voz e ser curados, ser abençoados, ser restaurados em todos os sentidos. Permaneça conosco aqui, fala ao coração de cada um aquilo que o Senhor tem para falar, e que esta palavra, Deus, venha abrir os nossos olhos espirituais, nossos ouvidos espirituais, e que a tua palavra venha, Pai, nos conduzir segundo a tua vontade, levando, Deus, cada dia mais próximo de ti, para ter um contato verdadeiro e receber do Senhor todo o poder, toda a honra e toda a glória que só o Senhor pode dar, Pai. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por mais uma noite e damos a liberdade. Fala conosco, porque queremos sair daqui totalmente descansados, renovados, em nome de Jesus Cristo. E você que crê, diga graças a Deus. Graças a Deus. Pode se Glória a Deus. sentar. Aleluia. A palavra de Deus, ela diz que nesse mundo teremos aflições. Mas ela já dá essa deixa e ela já começa também a nos ensinar como devemos proceder para sair das aflições. Então ele diz, olha, nesse mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo, porque eu venci, e você vai vencer também. As aflições, as lutas, as dificuldades que a gente enfrenta, é algo que muitas vezes Deus permite que a gente passe por ela para poder ser uma pessoa diferente, para poder tornar uma pessoa melhor, para que a gente possa encostar mais em Deus, aproximar mais em Deus, porque a palavra de Deus diz que nada é por acaso. Deus tem algo simples, simplesmente Ele tem algo diante de todas as coisas que acontecem nas nossas vidas. Nada é por acaso. Deus permite que venham as tribulações, Deus permite que venham as lutas. Algumas vezes nós tiramos o inimigo debaixo dos nossos pés, e aí o inimigo vem também e faz algum estrago na nossa vida, mas ele não tem o poder de matar, ele não tem o poder de tirar a vida de ninguém. O diabo não pode matar ninguém, mas ele pode induzir, ele pode fazer como não sei como é que fala, essa figurinha que está aí no Facebook, no WhatsApp, de muitas pessoas que falam uma vozinha baixinho, induzindo as crianças a se matar, induzindo os jovens a fazer alguma loucura, enfim. Mas
Para aquele que está em Cristo, toda a tribulação que vem, e todos nós erramos, pecamos, mas todas as tribulações que vêm é Deus chamando a nossa atenção para nos conduzir a um lugar maior, a um lugar melhor. E de repente, há 24 anos servindo a Deus, pregando a palavra de Deus, eu consegui ver tantos milagres na minha vida, eu já vi tantas curas, eu já vi tantas pessoas serem libertas de tantos vícios, de tantas coisas ruins, eu já vi famílias destruídas ser consertadas, eu já vi tanta coisa, e quando eu penso que eu já vi de tudo, eu vejo que eu estou aprendendo, eu estou gatinhando. E eu herdei da minha mãe umas varizes na minha perna. Não é poucas, são bastante. E de algumas semanas atrás, eu venho sentindo dor numa variz que infeccionou, ela inflamou. E é uma dor insuportável, é uma dor que eu estava segurando aquilo, porque eu imaginei, deve ser uma batida, uma coisa. Mas chegou um domingo último que eu preguei, mostrei para o irmão Vanderlei, o diácono, o presbítero Vanderlei, falei para ele, irmão, dá uma olhada nisso aqui, estava inchado, muita dor. Eu preguei, fui embora naquele domingo, preguei à noite, na segunda-feira preguei lá na João Paulista, na terça-feira ali, e aquilo doendo. Na quarta-feira à tarde eu não aguentei, falei para o meu filho Ar, falei, onde é o pronto-socorro? Eu preciso ir lá. Aí ele falou, eu levo o senhor. Aí me levou. Ficamos das 4 horas da tarde até às 7 horas da noite e ninguém chamava. Aquela dor. E aí começou a trocar o turno dos médicos, dos enfermeiros. E aí eu já olhei e falei, isso aqui vai mais longe. E aí meu filho disse assim, pai, melhor hora de vir é 00:30, não tem ninguém. Eu falei, vamos embora para o culto. Voltamos para a igreja, pregamos ali, o culto ali, fizemos aquele culto. Subi em casa, quando foi 00:30, saímos para lá. E meia hora depois a médica atendeu. E ela só olhou assim, botou a mão e disse assim, ó, o senhor compra esse remédio, volta para sua casa, tome esse remédio, coloca os pés para cima, porque o senhor está com trombose. É uma palavra dura, né? Suspeita de trombose. Aquela perna inchada, aquela dor. E aí eu vim embora para casa, comprei aquele remédio, uns remédios fortes, comecei a tomar, era 1h30 da manhã, ficou ruim, porque aí eu tinha que tomar tudo de 1h30 da manhã, de 12 em 12 horas, eram 2 remédios juntos, fortíssimos, e as coisas continuaram, aquela dor. E muitas pessoas falavam, olha, esse trombose é perigoso. Chegam a cortar a perna, se subir no pulmão, tira a respiração. E as notícias ruins chegavam dia a dia. E aí, como se não bastasse, eu enfrentei algo que há muito tempo eu não enfrentava. Eu enfrentei algo que fazia muitos anos que eu não conseguia enfrentar, não tinha enfrentado mais. Mas o inimigo veio aqui na orelha, e a primeira coisa que ele falou mexe com a gente. Ele dizia assim, de que adianta você servir um Deus tão forte e tão poderoso e você está doente desse jeito? E agora? E ali você deitado, eu sou muito agitado, como o Jaime já falou, eu não paro,
e ali ter que parar e ainda ficar ouvindo o diabo falar nos seus ouvidos. De que adianta você ir na igreja e olha o seu estado? De que adianta você servir um Deus que cura, que você diz que cura, mas olha a tua posição. E aí ele vai mais longe. Eu tenho um planinho, um convênio com uma funerária que tem um mini hospital que atende várias pessoas. E aí eu marquei para ir no vascular lá, mas tinha que fazer ultrassom e levava só o mês que vem, só no final de abril para fazer. E aí cada vez que eu ouvia o telefone ali mexendo, era um filho meu ligando, e a resposta era assim: dá para fazer amanhã, mas é R$800 cada perna, é R$750 cada perna. E aí o inimigo, não só além de cutucar, dizendo: você tem um Deus que não te cura, ele dizia assim: esse Deus também não te dá o dinheiro para você pagar. E ali você sozinho, enfrentando aquilo, eu me fortaleci, me posicionei nesta palavra, onde Deus disse: nesse mundo teremos aflições. E aí Deus me levou para um caminho aonde Jesus foi tentado pelo próprio diabo. E aí eu comecei a entender que eu estava sofrendo uma afronta, que toda tribulação, toda luta que apresenta diante de nós, ela tem dois objetivos, que não é nem Deus e nem o diabo, somos nós que temos que decidir. Ou você cai, ou você continua de pé. Ou você ouve, ou você não ouve, não liga para tudo aquilo. E aí eu comecei a orar, eu comecei a buscar a palavra de Deus, eu comecei a lembrar do apóstolo Paulo dizendo: olha, muitas vezes eu estive triste, mas eu alegrei a muitos. Muitas vezes eu não tinha nada, mas eu enriquecia a muitos. E aí eu comecei a me fortalecer na palavra. Mas o inimigo, ele nunca desiste, ele não é que nem a gente. Na primeira batalha a gente para, a gente desiste, mas o inimigo não desiste, ele vem falando: você não vai conseguir, você não vai muito longe. E se a gente não tiver fé e não tiver certeza de quem está com a gente cai ali, para ali. E aí quando eu comecei a sentir essa pressão maligna e mais orando, vendo os meninos ligarem, eu falei para eles: para de ligar, vamos esperar, vamos ver o vascular primeiro, para depois a gente ver que decisão a gente toma, enfim. E os filhos preocupados, né? E cada um ali, pai, eu pago, eu sei que você paga, mas vocês têm seus compromissos. Vamos com calma. E aí nós fomos na quinta-feira, uma semana depois, no vascular. A dor já estava um pouco melhor, o inchado já tinha diminuído um pouco. E aí Deus preparou um médico que me atendeu. E eu nunca vi um médico ficar 40 minutos conversando com o paciente, falando, explicando. Esses médicos olham para você: o que você tem? Tá, pô. Mas ele ficou ali conversando, perguntou tudo, colocou a mão, examinou e falou: olha, eu vou pedir um ultrassom. Eu disse: doutor, mas amém, a bio aqui só vai fazer a ultrassom só mês de abril, final de abril. Ele olhou para mim e falou: não, você vai fazer no meu consultório comigo, com o mesmo preço que você vai pagar, R$350, as duas pernas.
E aí eu agradeci a Deus naquele momento e perguntei para ele: doutor, eu sou pastor, e agora? O que eu faço? Ele falou assim: por enquanto você dá uma parada, mas isso não vai te impedir de pregar. A única coisa que você não pode fazer é ficar parado, fica andando. E é o que eu sempre faço, eu ando mesmo. Aí eu falei: amém. Ele falou: então só fica um pouquinho, toma mais um remédio, vamos fazer esse ultrassom. Aí marcou para mais 5 dias depois esse ultrassom, e eu acabei fazendo agora terça-feira. E aí ele disse assim, cheguei no consultório dele, ficou mais de 40 minutos ali conversando, e foi fazer o ultrassom, fez nas 2 pernas, e quando terminou, sentou ali, ele falou: olha, eu não sei, mas em cima aqui foi uma inflamação na veia, mas lá embaixo no tornozelo é um começo de trombose. Mas não é preocupante, pastor. Eu não estou entendendo o que está acontecendo aí, mas não é preocupante. O senhor pode ficar tranquilo, o senhor vai continuar tomando esses remédios. Vou receitar para o senhor uma meia. Daqui 45 dias o senhor volta, a gente vai examinar de novo, depois a gente vai ver o que faz. E ficou perguntando da igreja, como que era a igreja, como que eu fazia. E aí disse para mim: amanhã fica, sexta-feira fica pronto o resultado, o senhor pode vir buscar, mas olha, descansa. Eu não sei o que aconteceu aí, mas o que aconteceu aí não é coisa minha nem de remédio. Quando ele falava isso, eu já sabia, eu já sentia. Porque desde quando eu me converti, a minha vida eu coloquei na mão de Deus e eu não abro mão dele. Se eu tiver que pregar sentado, eu prego. Se eu tiver que pregar andando, eu prego. E eu acredito que Deus quer levantar a igreja e levar no lugar mais alto. Então ela começa pelo líder. Ela começa trabalhando na fé da liderança. É por isso que nós atravessamos tribulações, lutas, coisas que nós vamos enfrentar para poder testemunhar para você que hoje eu não tenho dor mais, que hoje eu vim de lá aqui sentado dentro do carro, são 3 horas de viagem e nada me incomodou, porque quando eu saí de lá eu disse: Deus, eu estou indo fazer a tua obra. Amém. E aí, quando eu estava naquele momento mais triste, mais preocupante, porque mexe com a gente, nós não somos super-heróis, nós não somos um super-homem. Deus me levou nesse texto, e ouvindo Jesus, ele entrou num barco e foi para um lugar deserto, sozinho. O que ouviu Jesus? O que falaram para Jesus que ele sentiu um desejo de fazer, como muitas vezes nós sentimos, um desejo de ir para um lugar, ficar sozinho, ir para o deserto? O que falaram para Jesus que mexeu com ele como mexeu comigo? Eu não digo para você que eu fiquei firme olhando, diabo vai, não, a gente é humano. Mas os discípulos chegaram, você leu um pouquinho antes, os discípulos chegaram até Jesus e disse: olha, acabamos de enterrar o corpo de João Batista, sem cabeça. Imagina você, Jesus, ouvindo os discípulos dizer: acabamos de enterrar o corpo de João sem a cabeça. E Jesus olhando para aquela voz falando com ele, ele dizendo para ele mesmo: esse me batizou, foi ele que me batizou.
Foi Ele que veio preparar o caminho para mim. Foi Ele que veio enfrentar a multidão que estava perdida, desgarrada. É Ele que veio falar quem eu era e quando eu viria. O próprio Jesus sentiu um impacto forte numa notícia ruim. Por isso que a palavra de Deus diz: olha, neste mundo teremos aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci. Ele venceu. Glória a Deus. Mas ele não deixou de sentir aquele desejo de ficar sozinho, como eu fiquei, como muitos de nós ficamos. Aquele desejo de afastar de tudo, não ficar ouvindo nada, de ficar ali falando com Deus. Ele sentiu, e ele entrou no barco, e barco não tinha motor, era ele que estava remando. Jesus sozinho num barco remando, porque a notícia que ele recebeu impactou ele, mexeu com ele, como mexe com cada um de nós quando nós recebemos uma notícia triste, uma notícia ruim. Ah, eu sou cristão, eu vou na igreja, eu não sinto. Não, sentimos. Mas o que mais importa é o que aquilo que a gente está vivendo, aquilo que a gente está passando, vai produzir em nós. O que ela vai fazer nascer em nós? Uma derrota ou uma vitória? Jesus entrou num barco remando, foi lá para um lugar deserto. E eu fico imaginando ele pensando: puxa vida, João Batista, quando a mãe dele estava grávida, eu cheguei, a minha mãe chegou próximo, eu sentia comunhão dentro da barriga um do outro. Eu fico imaginando Jesus ali, sozinho, remando aquele barco e pensando: puxa vida, cortar a cabeça, por que Deus permitiu? Será que Deus não podia dar um ponto final assim? Não permitir, olha, ninguém vai cortar a cabeça de ninguém. Mas a palavra de Deus diz assim, que os filhos do homem não têm aonde reclinar a sua cabeça, se ele quiser seguir o homem, o filho do homem. Se nós quisermos seguir Jesus, nós precisamos estar no centro da palavra de Deus, que por nós queremos agir diferente, andar diferente, seremos perseguidos, seremos caluniados, seremos afrontados, e por amor dele muitos serão levados até a morte. Mas se nós tivermos a certeza de quem nós somos, quem está conosco e quem toma conta das nossas vidas, a gente pode até abalar, pode até sentir alguma coisa como Jesus sentiu ao ouvir essa palavra. Mas o que a gente não pode é cair, é desistir como muitos desistem, como muitos param, como muitos deixam de acreditar em Deus, porque muitos estão dentro da igreja, não é por causa de Deus, mas é por causa dos benefícios que Deus faz, os milagres que Deus dá. Muitos vão buscar a sua bênção, vão buscar a sua promessa, mas não buscam o abençoador. Andar com Jesus não é para qualquer um, a gente precisa escolher, é uma escolha. É nós que escolhemos, é nós que decidimos: eu vou andar com Jesus, então eu vou servir Jesus, mas eu vou servir Jesus da forma que Ele quer e não do jeito que eu gosto. Falei bastante de Deus para aquele médico.
saber da igreja, eu disse, a igreja não é grande, mas grande é o Senhor da igreja que está dentro dela. E é esse Deus que está nas nossas vidas, que está na tua vida, que Ele permite, se em vontade permissiva, nós temos os mesmos direitos de quem está lá fora. Podemos ficar doentes, podemos roubar nosso carro, podemos ficar sem dinheiro, nós temos as mesmas condições, mas uma coisa nós temos de diferença: a nossa alma foi comprada com o sangue do Filho dele. Ninguém pode tirar a alma nossa da mão do Senhor. Pode matar o corpo, pode adoecer o corpo, pode passar por dificuldades, mas Deus sempre tem uma saída para aquele que persevera, para aquele que acredita, para aquele que confia. Ainda quando eu estive terça-feira conversando com ele passando aquele gel e fazendo aquele ultrassom, eu disse, pastor, doutor, quinta-feira eu vou para São Paulo pregar na igreja. Ele falou, vai, pode ir. Pode ir. Eu falei, eu vou ficar 2 horas dentro do carro. Ele falou, vai embora. Irmão, existe 2 coisas que a tribulação produz na gente: ou ela te derruba, ou ela te levanta mais alto. E existem 2 propósitos de Deus na tribulação. Primeiro, é nos ensinar a enxergar com os olhos de Deus, viver através da fé. Com a fé. Eu não tinha dúvida nenhuma que eu teria que tomar remédio, que eu teria que ir no médico, porque isso é normal. Mas a minha confiança está em Deus, totalmente em Deus, e eu tenho certeza de que não vai demorar muito para falar, ó, já foi. Já é. Porque é isso que eu sinto dentro de mim, através da minha fé. O que a tribulação vem produzir é fazer você exercitar a tua fé, colocar a tua fé em prática. Porque nós acomodamos e muitos de nós acostumamos. Conheço pessoas que ela acostuma com a dor que ela tem, ela acostuma com o sofrimento que ela vive, mas ela não tem coragem de ter uma reação diferente, de usar a fé e dizer, agora não, agora não. O nosso corpo é consagrado ao Senhor. A nossa vida é consagrada ao Senhor. As lutas que se levantam, as tribulações que levantam, tem 2 propósitos de Deus. O primeiro, fazer você começar a usar a sua fé. Segundo, quando você olha para esse texto, você vê Jesus recebendo uma notícia triste. Uma notícia muito triste. E ele sai dentro de um barco sozinho, remando. Eu fico imaginando a cabeça de Jesus, pensando a preocupação de Jesus com a família, com as coisas que estavam acontecendo. Eu fico imaginando Jesus ali naquele barco. A Bíblia não diz que ele ficou 2 dias, 1 dia, meio-dia, mas a Bíblia diz que ele foi para um lugar deserto. Mas o segundo propósito que o inimigo tem e que Deus permite para fazer você agir diferente é você começar a entender que existem pessoas que precisam e o diabo quer impedir você de fazer. Pessoas que necessitam e o diabo quer impedir você de fazer.
Eu fiquei um dia desse invocado lá dentro da sala, falei, não, vou descer um pouco lá embaixo, e fui na escada, descendo devagarzinho assim. Quando eu abri a porta, veio um senhor e falou assim para mim, sempre eu encontro com ele, me fala uma palavra. Eu olhei para ele e falei, a tribulação que você está vivendo hoje vai ser pequena diante da glória de Deus na tua vida amanhã. Amém. Ele levantou a mão, porque ele é bem fervoroso, conheço ele há muitos anos. Glória a Deus, aleluia, no meio da rua, glória a Deus, eu recebo. O senhor ora para mim? Eu falei, ora. Para que o senhor quer que eu ore? Aí ele fez assim com a calça, a perna desse tamanho, preta. Eu olhei, falei, já entendi, senhor. Comecei a orar para aquele homem, acabei orando para ele, já orando para mim junto. Acabei a oração, tchau, tchau, tchau. Subi a escada de novo, lá, perninha para cima. Respeitar o limite do corpo. Jesus estava ali sentindo aquele baque como eu senti. Mas quando Jesus menos esperou, o texto diz assim, versículo 14: desembarcando, viu Jesus uma grande multidão e se compadeceu dela. Se Jesus tivesse ficado ali no barco, triste, preocupado porque João Batista está morto, perdeu a cabeça, não sabe aonde está a cabeça, enterrar o corpo, essa multidão não tinha quem se compadecesse dele. E se você que está aqui nesta noite, você que está nos assistindo, se você ficar dentro da sua casa refugiado diante da sua tribulação, você não vai conseguir enxergar as pessoas que estão próximo de você e que dependem de você, da sua fé, da sua alegria, da sua coragem para mudar a história dela. Pessoas que precisam de compaixão, de misericórdia. Quando eu olhei para aquele homem, a perna dele, eu pensei, não, a minha não vai ficar desse jeito não, mas eu vou orar para o Senhor e a do Senhor também não vai. Vai acabar isso. Porque muitas vezes a gente não dá conta e a gente acha que é só nós que sofremos, mas tem pessoa na nossa família, na nossa casa sofrendo, precisando de nós, que estamos dentro da igreja, que confessamos que Jesus Cristo é o Senhor de tudo, e a gente está sentado com medo de enfrentar, de colocar em prática a nossa fé. Jesus desceu daquele barco, viu aquela multidão, se compadeceu deles. E aí, ao cair da tarde vieram os discípulos. Diga para o irmão, fala assim, é sempre aquele que conhece que vai trazer as notícias ruins e as boas também. No cair da tarde vieram os discípulos e disse a Jesus, o lugar é deserto e as horas estão adiantadas, despede a multidão para que eles, indo para a aldeia, compre para si o que comer. Quem não tem intimidade, quem não tem uma experiência, quem não provou da cruz de Cristo, do sofrimento de Cristo, ele não tem sentimento, ele não entende o que os outros estão passando. Eram discípulos, mas ainda não tinha recebido o Espírito. Eles só estavam com Jesus, vendo o que Jesus fazia, mas eles começaram a fazer depois de Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos. Eles começaram a praticar, isso levou tempo. Primeiro eles estavam só olhando, como muitos de nós entramos na igreja e ficamos só olhando. E agora o que vai acontecer? Temos medo. Mas quando nós damos a liberdade, quando nós começamos a ser afrontados, quando nós começamos a sentir as pedras batendo em nós, nós começamos a aproximar mais de Deus, porque a palavra de Deus diz, se você quer, levante as tuas mãos, ninguém atira pedra numa árvore que não produz fruto.
Ninguém vai ofender se você não tem ofendido nada. Ninguém vai mexer com aquele que não mexe com nada. Por isso que nós precisamos entender, nós estamos aqui fazendo discípulos. De lá eu assisti o culto, de lá eu vi os jovens no sábado aqui, aquela alegria, aqueles meninos aqui vivendo, olhando, passando, conversando, ouvindo a palavra de Deus, aquela alegria. E eu dizia comigo mesmo, se eu morresse agora valeu a pena o que eu fiz. Mas eu não vou não, ainda vou levar uns 50, 100 anos aí. Mas eu senti alegria, por quê? Porque nós estamos vendo os discípulos que eu formei, pastor João, pastor Érico, presbítero Vanderlei, outros irmãos, já levantando um grupo de jovens que estão sendo discipulados, que vão dar sequência, porque nós não somos eternos. Mas a missão não para quando o soldado para. O que eu senti depois de tudo isso foi que essa dificuldade veio, a igreja não parou, a igreja cresceu, os irmãos se aproximaram mais. Olha, o pastor está precisando de oração, vamos orar para o pastor. A igreja de Piracicaba, pastor Alexandre pregando na ousadia. A igreja de Laranjal Paulista, pastor Manuel pregando. Ide e fazer discípulos. Fazendo discípulos, a igreja precisa fazer discípulos e começar a entender que muitas das lutas que você está enfrentando hoje, eu estou falando com pessoas que estão aqui, muitas lutas que você está enfrentando hoje, é o inimigo que não quer que você veja a multidão que precisa da sua ajuda, que precisa de você, que você fica escondido, que você fica com medo, que você não tem coragem de dar um basta. E aí quando você olha, como eu comecei a ficar muito tempo ali orando, comecei a folhear meu WhatsApp e vi a foto da Rosângela. Tem as lutas, tem as dificuldades, mas Jesus já está curada, né? Está curando, terminando a cura de um câncer que nós oramos, não fui eu, é nós oramos. O que nós estamos dispostos a pagar para isso? Será que nós estamos com coragem de poder enfrentar e sabendo de uma coisa, não é dinheiro que vai te salvar, não é a tua posição social que vai te ajudar, o que vai mudar a sua história chama Jesus Cristo de Nazaré. Mas quando você confiar, quando você acreditar, quando você começar a colocar em prática aquilo que você aprende aqui, colocar em prática na sua própria vida. Pessoas que estão aí no seu trabalho, pessoas que estão próximo de você, como o pastor Érico outro dia, olhe para minha netinha que está lá internada, todo mundo, isso é importante. É importante, tem pessoas que ela não sabe orar, ela não conhece Deus, mas ela confia nas suas orações. E se não tiver discípulo? E se ninguém cresce? A igreja para? A igreja acaba? Se o pastor Luiz morrer, acabou a igreja, pastor Érico? Um dia eu vou morrer, como todos nós, mas o Senhor da igreja, Ele é eterno. Vai morrer o nosso corpo, mas a nossa alma vai estar com Ele na eternidade. Mas nós precisamos entender, como Jesus olhou, se compadecendo da multidão, aí veio o discípulo e deu uma saída para ele, despede dele, senão nós vamos passar fome.
Despede deles, porque eles estão aí, é tarde já, é à noite, no deserto, é problema. Não tem o que comer. E Jesus fala o quê? Dá vocês para eles o que comer. Qual é a resposta daquele que não tem uma intimidade com Deus? Eu não tenho nada. Mas o apóstolo Paulo falou assim: eu não tinha nada, mas eu possuía tudo. Amém. Eu possuía tudo. Deitado ali com o meu sofrimento, para quantas pessoas eu orei? E nem olhei para cima e disse: Deus, estou aqui, não. Porque eu aprendi, se você quer, receba isso na tua mão. Você recebe aquilo que você está dando. Glória a Deus, aleluia. Então aprenda a dar. Aprenda a enxergar. Jesus olhou para eles e disse: olha, faz o seguinte, em vez de mandar embora, dá comida para eles. Jesus estava ensinando a eles, como eu estou ensinando vocês. As pessoas, segundo a palavra de Deus, vai chegar um dia que ela vai ter fome e sede da palavra de Deus. Fome e sede da palavra de Deus. Vai sair de norte a sul, de leste a oeste, à procura da palavra de Deus e não vai encontrar. Por isso que a palavra de Deus diz assim: guarda no seu coração. Porque na hora que essas pessoas precisar, a palavra que está dentro do seu coração é que vai servir para aquelas pessoas que necessitam. Mas para aquelas pessoas que não têm uma intimidade, que não têm uma ligação, elas respondem como os discípulos: nós não temos nada, senão um menino que tem 5 pãezinhos e 2 peixinhos. Uma coisa interessante, sempre tem um menino, uma menina salvando o povo. 5 pãezinhos e 2 peixinhos. O que eu quero nessa noite, terminando, dizendo para você: a tribulação que você está vivendo, faz assim, receba. É leve e momentânea. Glória, Senhor. Glória, Senhor. Ela vai passar. Em nome de Jesus. A tribulação que você está vivendo, ela vai fazer algo nascer, produzir em você, que vai servir de peso de glória para Deus. Amém. A tribulação que você está passando e está vivendo, ela vai ser, se eu sou você, levanta as 2 mãos e pega, pequena diante da glória de Deus na sua vida. Aleluia. O apóstolo Paulo diz: por muitas vezes eu fui tido como morto, mas eu estava bem vivo. Bem vivo. Se Jesus tivesse ficado no barco, pensando na morte de João Batista, o sofrimento da família de João, ele simplesmente não teria oportunidade de alimentar uma multidão. Ele pegou aqueles pãezinhos, aqueles peixinhos, agradeceu a Deus, distribuiu aos discípulos, e os discípulos distribuíram às pessoas que estavam ali. Tudo porque Jesus sentiu o barco, ele sentiu a pressão. E ele foi lá, ficou lá no deserto um pouco, dentro daquele rio, num lugar sozinho, num lugar deserto, só ele. Mas quando ele olhou a multidão que precisava dele, uma multidão que estava vindo ao encontro dele, ele desce do barco e começa a curar aquelas pessoas. Começa a fazer os milagres na vida daquelas pessoas. Eu quero nessa noite que você olhe para a sua vida, querido. Não comece a ter dó de você, não. Eu quero chamar o grupo de louvor. Não tenha dó de você, não.
precisa sim de alguma coisa, chama os irmãos, pede: irmão, ora por mim, me ajuda. Mas exercita a tua fé, coloque em prática aquilo que você aprendeu, aquilo que você já viu, e traga de volta, traga em memória aquilo que você já recebeu de Deus. Quanta coisa Deus fez para nós, quantos milagres Deus tem feito na nossa vida, quantas respostas de orações tivemos. Vale a pena você olhar e entender que a luta, ela tem dois propósitos: fazer você usar a sua fé para ajudar os menos favorecidos, porque você conhece aquele que está com você, você sabe quem está na sua vida, e muitos não conhecem esse Deus que você conhece, nem sabem do poder desse Deus, mas muitas vezes você está igual aquele elefante que tem uma corrente desse tamanho segurando ele pelo pé, porque ele não sabe a força que ele tem, ele não sabe o poder que ele tem, então ele fica preso com aquela corrente. Muitos de nós somos assim, não sabemos o poder que nós temos, a força que habita em nós. Jesus curou, a primeira coisa que ele fez, teve compaixão, depois ele curou os enfermos, e depois ele deu alimento. É assim que ele está fazendo com nós hoje, curando, abençoando a nossa vida e nos alimentando com a palavra. Eu não sei da sua luta, da sua dificuldade, mas eu sei de uma coisa: nada é por acaso. Deus tem um propósito aí. Coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos, fala com Deus agora. Fala para Ele: Deus, eu não tenho paz na minha casa, eu não tenho alegria na minha casa, mas eu vou ter. Eu vou ter. Fala para Ele: Deus, a minha história vai mudar, porque eu confio na Tua palavra. Convida a Deus para ir morar com você. Pede para Deus chegar na sua casa hoje. Pede para Deus trazer de volta aquela família que você sonhou, aquela alegria que você tanto buscou e que hoje você não vê mais. Fala para Ele: eu ouvi Tua palavra, eu quero ser diferente, eu quero sair diferente, eu quero sair daqui mudado, eu quero sair daqui transformado, eu quero sair daqui cheio do Teu Espírito, porque eu quero ser exemplo, testemunho dentro da minha casa. Eu vou mudar a minha maneira de ser, de agir. Eu vou fazer uma história nova acontecer. E eu creio que o milagre já está acontecendo. Amém, Senhor, eu creio. Eu creio que uma história nova Deus está escrevendo para você nessa noite. Fala com Ele agora em oração, enquanto nós vamos cantar o hino. Fala para Ele, abre o teu coração, diz para Ele: de tudo que eu tenho, o Senhor é que tem mais valor na minha vida. Aleluia. O Senhor é tudo que eu preciso, é tudo que eu busco. Fala com Ele. Fala com Ele. Eu não quero voltar. Eu quero sentir Tua presença. Eu quero sentir o Teu poder.
Eu quero ter alegria. Eu quero ter alegria de novo. Eu quero voltar a sonhar. Me levanto, me despeço. Eu vou. Glória a Deus, Senhor. Aleluia. Me levanto, me despeço. Eu vou. Glória, Senhor. Glórias, glórias. Eis-me aqui, fala que teu servo ouve. 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 Glorioso Deus. Senhor Deus, eu oro em favor dos teus filhos nessa noite. Eu peço em nome de Jesus que o Senhor venha derramar sobre eles uma porção dobrada do teu Espírito. Que o Senhor visita cada um, retira o cansaço da mente, retira, Deus, toda a tristeza, toda a mágoa, toda a preocupação, todo o medo. Dá força, Pai. Dá o poder para a gente continuar acreditando que o Senhor pode e que o Senhor vai fazer muito mais do que pedimos. Visita nossas casas, Pai. Visita nossas famílias. Tira todo o embaraço, tira toda a sujeira, tira todo o mal. Dá, Senhor, sabedoria para os teus filhos, para que eles possam continuar te servindo e te adorando, sabendo que foram chamados por uma missão, sabendo que foram escolhidos no meio de muitos para serem usados como instrumento que vai ser cada dia mais usado e abusado na tua presença. Por isso, Pai, eu peço ao Senhor, visita a nossa casa, nossos filhos, nossas famílias, quebra todo esse jugo, liberta e abençoa, tira aqueles que estão em cativo, aqueles que estão presos, encarcerados pelo jugo de uma bebida, de uma droga. Visita eles, Pai, quebra toda essa maldição, abre os olhos daqueles que não enxergam, Pai, abre os ouvidos daquele que não ouve, faz um milagre, abençoando, prosperando, curando em todos os sentidos, Pai. Vamos ficar em pé. Eu entrego nas tuas mãos tua igreja, Pai. Eu creio que o Senhor, da mesma forma que começou, o Senhor termina. Eu creio, Pai, que tudo aquilo que nós vivemos não é para a morte, mas é para a glória de Deus ser manifesto em nós, Pai. Permaneça conosco, Jesus. Permaneça nas nossas vidas, Pai. Nos ajude, porque queremos te servir de corpo, alma e espírito, Pai. Por isso nós agradecemos o Senhor por tudo que o Senhor fez e tudo que o Senhor vai fazer. Eu creio que nós não seremos mais o mesmo. Eu creio que haverá uma mudança nas nossas vidas. Em nome de Jesus, aplauda Ele bem forte. Glória.